Qual é o grau de importância das pessoas na gestão de processos? Qual é a importância das pessoas na gestão do processo? Fundamental. Gestão de processos é o quê? Uma metodologia para contribuir na gestão das empresas. Vai ser o quê? Uma visão sistêmica, processual, onde vai ter entradas e saídas e processamentos. As entradas têm os fornecedores e vai gerar produtos, né? Esses produtos para os clientes. Ela é horizontalizada. Então é o seguinte, cara, uma coisa você tem que entender. Preste atenção, que isso pode ajudar lá no RH também. Não existe organizações sem pessoas. Não existe organizações sem pessoas. Copiou? 10? Ótimo. Não existe organização sem pessoas. Tá? Não existe gestão de processo sem pessoas. Então pronto. Então é fundamental. Respondendo a pergunta. Principal elemento de um processo. Principalmente nos processos de serviços. Por quê? Porque o serviço, gente, ele é feito, elaborado e consumido ao mesmo tempo. Exige pessoas, né? Pessoas criam, modificam e melhoram métodos de trabalho. Métodos de trabalho adequados aos processos produzem melhores resultados. Melhores resultados asseguram a competitividade da organização e a satisfação dos clientes e cidadãos. Pronto. Então é o seguinte, falamos das pessoas. Pessoas são fundamentais. A ESAF, eu já vi a prova de ESAF cobrar isso, cara. Falando que na gestão de processos, a importância das pessoas eram reduzidas. E aí? Vai marcar o quê? Errado. Mas o cara, ele colocou um texto tão bonito, quando eu falo texto, porque toda pergunta você tem que enxergar assim a pergunta. Que a pergunta tem um comando. E nesse comando você tem que fazer um julgamento. Tá certo? Um comando. Então lá no comando da pergunta, o cara colocou um texto lindo. E mandou lá para o cara falar se as pessoas, colocou informática, não sei o que, a importância das pessoas eram reduzidas. Resposta errada. Processo ideal. Processo ideal. Nesta fase da aula, o aluno tem que fazer um esqueminha. Então ele tem que saber que o processo ideal é composto por algumas competências fundamentais. Primeira competência fundamental de um processo ideal. Eficácia, eficaz, resultado. O serviço ou produto resultante satisfaz as necessidades dos clientes. 2. Adaptável. Facilmente adaptado às mudanças de necessidades. Gente, a gestão de processo não é rígida. A gestão do processo ela é mutável, adaptada, ainda mais no mundo globalizado, dinâmico que nós vivemos. Então o aluno tem que saber que adaptável é uma competência de um processo ideal. Próxima competência, eficiência. Eficiente. Operar com os recursos satisfatoriamente. Eu tenho um conceito pessoal de eficiência, que envolve duas dimensões. Primeiro, produzir mais com menos, que é uma visão econômica. E segundo, chama-se fazer as coisas certas. Quarta competência do processo ideal, tem que ser controlável. Ele não pode ocorrer ao léu. Ciclos repetitivos de trabalho com variabilidade mínima. Ele tem que ser formalizado, existente. Está descrito em documentos formais e aprovados. Mensurável de avaliar. São estabelecidos indicadores para a medição e informação do desempenho. Então, é o seguinte, o aluno tem que ir para a prova do concurso sabendo
que o processo ideal tem as seguintes competências. Primeira, eficácia. Eficácia, adaptável, eficiente, controlável, formalizado e mensurável. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E como disse para vocês, essa bibliografia que o professor utiliza é a mesma bibliografia utilizada que o examinador utiliza para fazer as questões de prova. Cara, eu sempre falo para vocês, o aluno tem que sempre procurar estudar na fonte. Quando o aluno estuda na fonte, ele fica muito mais competitivo, fica mais fácil. Ainda mais em administração. Agora, eu quero falar dessa ferramenta específica aqui. Mapeamento de processo. Cara, isso aqui é o assunto, sem dúvida nenhuma, que está sendo mais cobrado nas provas de concurso. Mapeamento de processos. Eu quero implementar uma gestão de processos, cara. Cara, não tem jeito. O primeiro passo lá no planejamento que você tem que executar é fazer o mapeamento de processo. Você vai para dentro do negócio da empresa. Você tem que organizar a hierarquia em macrofluxos, processos, atividades, toda a movimentação. No mapeamento de processos, você tem que envolver todas aquelas pessoas que fazem parte da execução daquela tarefa. No mapeamento de processo, você tem obrigatoriamente de usar os fluxogramas. Os nossos fluxogramas, você sabe que o fluxograma é a representação gráfica de um processo. Ok? Pronto, isso que se faz gestão de processo. Agora, trazendo um pouco mais de conteúdo para a galera aí. O mapeamento de um processo fornece uma representação gráfica das ações executadas, evidenciando a sequência de atividades, os agentes envolvidos, os prazos e o fluxo de entradas e saídas, informações e documentos de uma organização unidade. Cara, isso aqui tem que saber. Quais são os produtos resultantes da gestão de processo? Representação gráfica das ações executadas, evidenciando a sequência 1, 2, 3, 4 de atividades. Os agentes envolvidos, os responsáveis pela execução. Os prazos, fluxos de entradas e saídas, porque é uma visão sistêmica, input, output. Informações e documentos de uma organização unidade. Professor, você já fez isso na prática? Já fiz. Eu comecei a fazer esse trabalho, foi na Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, em 2001, papo reto. Lá eu recebi treinamento e fiz muito disso aqui. Agora, o que você fala, professor? Cara, desculpa a expressão, desculpa aí as pessoas, mas é um pé no saco isso aqui. Eu não gosto de fazer esse trabalho. É um trabalho muito metódico, muito detalhista, envolve muitas reuniões, mas entendo que é importantíssimo para as organizações. Pessoalmente, eu não tenho perfil para esse tipo de trabalho, mas foi bom porque eu aprendi na essência, eu aprendi fazendo, depois eu estudei a teoria, porque eu sou um cara muito questionador. Mas por que tem que fazer isso? E buscava referência bibliográfica. É por isso. Buscava experiências práticas já vivenciadas para enriquecer o conhecimento. Mas é um caminho sem volta e você pode ter absoluta certeza que vocês vão passar no concurso de sua vida. Se for na área administrativa, um dia você vai se deparar com isso, porque isso virou moda na administração pública brasileira, porque é um grande processo para você transformar esse cara tudo na internet. Isso permite identificar mais facilmente oportunidades para racionalização e aperfeiçoamento dos processos de trabalho de uma organização. Verdade. Nesse trabalho que eu fiz, cara, eu bati mais real para vocês. Eu fiz mapeamento de vários processos e lá eu identifiquei várias tarefas, várias atividades que não agregavam valor nenhum ao produto. O texto aqui foi bacana. Ele chamou oportunidades para racionalizar e aperfeiçoamento de processo. Eu identifiquei vários trabalhos inúteis
E retrabalhos que uma unidade fazia, outra refazia, não sei para quê. Um fazia as contas, outro refazia, não sei o quê, e retrabalho. Então é uma baita ferramenta sim. O mapa do processo pode apresentar elementos variados. A decisão vai depender dos propósitos ou objetivos envolvidos no mapeamento. Consiste na identificação e desdobramento de todos os processos organizacionais de um ponto de vista global e sistêmico. Ou seja, ele vai enxergar a organização como um todo. Tá certo? Você vai ter organização no seu macroprocesso, claro, input e output, e depois você vai ter os processos. Gente, isso aqui transforma assim, no bom sentido, um monstro, cara. A gestão tem um salto, você não tem condição, não tem noção o salto de eficiência que o mapeamento de processos provoca na organização. Tem como um dos seus principais objetivos aumentar o domínio da organização sobre os processos organizacionais. Claro, eu sempre falo que a gestão de processos você vai para dentro do seu negócio. Você passa a conhecer mínimos detalhes que você nem tinha noção que eram importantes no processo. Prof. Este domínio é imprescindível para que possam ser atingidos os objetivos organizacionais. Processos adequadamente mapeados possibilitam que se estenda o limite de seu conhecimento do plano individual para o geral, possibilitando o engajamento de um maior número de servidores. É isso mesmo, você domina os processos da sua organização, né? Aqui um exemplo, professor. O macroprocesso orçamentário. Você tem 3 macroprocessos nesse exemplo. O primeiro macroprocesso é elaborar a lei orçamentária anual. Só essa lei, a lei orçamentária anual, tem diversos processos produzidos aqui. Esse macroprocesso 1 vai produzir um produto, um serviço, e esse produto para um cliente. Esse produto vai ser quem que é o cliente aqui? No caso, vai ser o macroprocesso 2, que vai ser a regulamentação anual, vai produzir um produto para um cliente, e depois para o macroprocesso 3, que é executar o orçamento, vai produzir um produto para um cliente. Então, o sistema macroprocesso orçamentário, olha como você passa a ter uma visão sistêmica, né? Sobre mapeamento de processos, encontrei na internet um guia que é proveniente lá do Ministério do Planejamento, tá certo? É planejamento.gov.br, que é do Ministério lá do MPOG, muito importante. É um guia de modelagem de estruturas organizacionais. O exercício 3, metodologia e gestão de processos. Então, gente, são poucas páginas, tá certo? É um exercício de mapeamento, avaliação, análise e melhoria. Então, eu peço para que vocês, com um estudo complementar a essa aula, porque vocês têm que entender o seguinte, que o professor não é o responsável pela sua aprovação. O professor é o cara que vai te inspirar, vai te orientar, vai estar contigo, mas o principal é você. Você que é aprovado, você que faz a prova, então você tem que superar. Então, como leitura complementar, eu indico para vocês que vocês leiam, gente, mas é para ler mesmo. Terminou a aula, toma uma água, toma um café, dá uma relaxada, vai ao toalete, lava o rosto, venha e leia esse documento aqui, que é muito importante, que é Metodologia de Gestão de Processos, Exercício de Mapeamento, Avaliação, Análise e Melhoria. Muito didático esse material produzido pelo Ministério do Planejamento. Tá? Fechou? 10, né? Último assunto para vocês de gestão de processo. É o tal do gargalo. Professor, o que é um gargalo? É muito simples. O gargalo, fazendo uma representação, é o seguinte, é quando você tem uma demanda muito grande, tá certo? Você tem aqui uma demanda muito grande, e você tem um atendimento pequeno, olha aí. Você tem aqui
uma quantidade de água muito grande, e você tem o quê? Uma filtragem pequenininha, gota a gota. Isso aqui é um gargalo. Mas aonde que está esse gargalo? Está aqui. Professor, eu quero exemplos práticos. Eu vou dar um exemplo do judiciário. Tem um amigo meu, juiz, né? A vara dele, que ele fala o seguinte: ó, Luiz, pô, é sobre-humano. Eu tenho sobre a minha responsabilidade, Luiz, 9.000 processos para ser julgados no ano. Eu tenho que ler os 9.000 processos para sentenciar. É um gargalo. O que é isso? Ó, tá certo? Uma demanda aqui reprimida e um processamento. Isso aqui é um gargalo. E na gestão de processos você vai encontrar muitas pessoas sobrecarregadas, onde tem gargalo. E esse gargalo aqui, o que acontece? Prejudica todo o andamento do processo, porque tudo tem que passar por aqui. Um exemplo. Lembro uma vez que o secretário adjunto tinha um gargalo muito grande. O cara assinava todas as diariazinhas do órgão. Então era um gargalo. Ele tinha que fazer outras atividades, não fazia só isso. Era um gargalo que estava travando o processo. Fizemos uma portaria como sugestão e ele delegou essa competência para uma outra pessoa da confiança dele, que só ficou exclusivamente com isso. Então o que ele fez? Ele consertou isso aqui, olha só, consertando esse gargalo. Aqui, pronto, aumentou o fluxo. Não vai ter essa quantidade retida. Então esse é o conceito do gargalo. Um bordão muito utilizado na gestão de processos. Está aí. O estágio do processo com a menor capacidade é denominado gargalo. Por exemplo, então aquele fiozinho aqui, funil, né, tipo uma garrafa, é o gargalo. Adicionando mais capacidade para aliviar o gargalo em um estágio de processo, o gargalo irá provavelmente se mover para outro estágio. Só há gargalo quando a demanda excede a capacidade de um ou mais estágios de produção. Pronto, então o gargalo é muito importante. Não quero que você saiba o conceito eu quero que você tenha um modelo mental do gargalo. Agora, outra coisa muito importante, gente. O examinador costuma retirar questões de prova de documentos oficiais. E nós temos hoje uma estrutura de gestão no Brasil muito boa. Então, para quem faz concurso de carreiras administrativas, você pode ter certeza que o examinador retira os principais documentos dos próprios órgãos públicos que produzem esse conhecimento. Então, nós temos aqui uma coisa que pode cair na prova, cara. Caiu na sua prova um cara chamado assim, EPINC. Não é erro de digitação. Significa dizer o seguinte: esse cara aqui é uma ferramenta utilizada, é um projeto utilizado para modernização que utiliza a gestão de processo. Está aqui, Guia de Gestão de Processos do Governo. Ó, aqui. Então, esse documento aqui também, eu estou colocando para vocês em anexo para vocês darem uma olhada. Não precisa olhar todo, mas eu acho muito importante vocês darem uma olhada nesse documento aqui, que faz parte, inclusive, do programa de desburocratização no Brasil, do GES Pública, né, Nacional da Gestão Pública. Então, está aí para vocês. Então, primeira coisa, o cara tem que saber se é PINC aqui. Coisas básicas. Você vai perceber, cara, que na prova de concurso, o examinador, a maioria das questões são questões fáceis, desde que o aluno tenha um modelo mental sobre o assunto. Ok? Legal? Fantástico? Então, ok, vamos lá continuar nossa aula. E agora a gente vamos para as partes dos exercícios. Olha esse primeiro exercício aqui. A gestão organizacional com base em processos pressupõe a estruturação da organização em torno do modo de realização do trabalho, com a preocupação voltada para o valor que cada atividade agrega à anterior.
cara eu vou falar que ela está errada. Tá aí, tudo bem, professor, está errada. Mas o difícil aqui é o aluno entender aonde está o erro. Todas as questões de concurso que você fizer e o item estiver errado, você tem que se perguntar aonde está o erro na questão. Se você conseguir, cara, fazer essa pergunta, aonde está o erro, cara, ninguém vai segurar você. Aonde está o erro? A gestão organizacional, com base em processos, pressupõe a estruturação da organização em torno do modo da realização do trabalho. Tá? O modo de realização do trabalho. Ou seja, como ele é o quê? Ele é produzido. Não é isso? Como o trabalho ele é realizado. Numa visão processual, sistematizada. Com a preocupação voltada para o valor que cada atividade agrega anterior. Não é a atividade anterior. É o valor agregado a um cara chamado de produtor. O erro está aqui. Que o valor agregado tem que ser no produto. E esse produto tem que ser, esse valor que se é adicionado ao produto tem que ser adicionado na percepção do cliente. Não adianta estar na percepção do cara que está no processo, que não vale de nada. Então o erro está aí, uma questão muito interessante, uma questão que demonstra que o examinador conhece profundamente esse conteúdo. Com certeza, né? Próxima questão. Na gestão de processo, a coordenação das ações baseadas em fatos e dados contribui para o alcance da eficiência e eficácia organizacional. De novo, na gestão de processo, a coordenação das ações baseadas em fatos e dados. A gestão de processos analisa fatos e dados? Sim, inclusive escreve. Contribui para o alcance da eficiência e eficácia organizacional? Gente, a gestão de processos contribui para a eficiência da organização, para a eficácia, que é para produzir os resultados desejados? Sim, claro, super correta. Mais uma. A gestão de processos responde à complexidade do cenário atual. Gente, responde à complexidade do cenário atual? Claro. Ela é o quê? Sistêmica, processual, integrada, em que a convergência entre as demandas de parceiros e as de clientes gera rápidas mudanças no mercado e cria novas oportunidades. Olha aí. Processo eficaz ele tem que ser adaptável. Por que tem que ser adaptável? Porque há muitas mudanças. Uma coisa interessante é a gestão de processo, há a convergência de parceiros. Quem que são os parceiros? São os fornecedores. E quem são os clientes que vão receber os produtos? Então há sim essa convergência. Questão super correta. Uma questão que tem muitos conceitos por detrás dela. Mais uma. A implantação de sistemas integrados na gestão da demanda e mapeamento prévio dos processos, gestão do processo. A implantação de sistemas integrados de gestão demanda o mapeamento prévio dos processos de gestão. Olha aí, gente. Claro que sim. Você quer fazer aqui, você quer integrar os sistemas. Professor, quero quais sistemas? Você quer integrar o sistema de RH com o sistema lá do financeiro, porque o financeiro que paga a folha. São dois sistemas, ok. Agora, para você integrar esses dois sistemas, você tem que realizar previamente a tal do quê? Do mapeamento prévio dos processos. Você vai detalhar os processos, aí você vai fazer os encaixes para integrar os sistemas. 10. Questão interessantíssima. O processo é considerado reprodutível quando todos os inspetores, após a avaliação do mesmo item, atribuem a ele o mesmo valor. Olha aí, o que é o processo reprodutivo? Ele pode ser realizado várias vezes. Exatamente. Quando você tem o mesmo resultado, ele é o quê? Reprodutível. Quando você tem resultados diversos, você não tem a previsibilidade do resultado. Se não tem a previsibilidade do resultado, ele não é reprodutivo. Logo, a questão está correta.
Última questão, FCC agora. São objetivos da gestão por processo. Objetivos. O que se espera? A. Simplificar processos? Sim, pode ser. Condensando ou eliminando as atividades que não acrescentam valor? Ok. E adotar o enfoque pontual dos negócios da organização? Não. Não tem nada, o erro está aqui. E adotar o enfoque pontual, único, específico do negócio? Não. Não é isso não, gente. Gestão de processos é a forma de administração. Os negócios da organização é definido pela gestão estratégica, pelo planejamento estratégico. Não, pelo planejamento estratégico não tem nada. Até aqui, ó, você está certo. Agora, adotar o enfoque pontual não é. Por quê? Porque enfoque pontual não condiz com o paradigma atual, que ele é o quê? Ele é orgânico, ele é dinâmico, não é isso? Não é nada disso. Então o erro está somente aqui, é adotar o enfoque pontual dos negócios da organização. B. Elevar sensivelmente a produtividade, com a eficiência e eficácia. Olha como o examinador adora essa palavra. Porque tem uma prova de concurso sabendo que a gestão de processo produz eficiência e eficácia. E aumenta o valor agregado, ó, do produto ou serviço na percepção de quem? De quem? Dos clientes. Então a primeira questão está errada. A segunda questão está certa ou está errada? Super certa, olha aí. Elevar sensivelmente a produtividade. Claro, porque você organiza, você dá mais dinamismo, eficiência. Com eficiência e eficácia. E aumentar o valor do produto ou serviço na percepção do cliente? Exatamente, questão correta. Mas vamos falar dos outros itens, né? C. Determinar metas de longo prazo. Gente, determinar metas de longo prazo é uma atividade do gestão de processo? Não. É uma atividade do planejamento estratégico. Logo, está errado. Não vou nem continuar. D. Organizar as atividades em função das tarefas? Não, você não organiza a atividade, você organiza a atividade de acordo com o quê? Com o produto. Tarefa para produzir o produto. E não das saídas aí. Então o erro já está aí, ó. E identificar os responsáveis, correto. Do quê? Das tarefas. Ou líderes dos processos. Ok. Para eliminar a necessidade de pontos de controle? Não, você não quer eliminar a necessidade de pontos de controle. E olha só, pontos de controle é o quê? É um indicador do processo. Na gestão do processo, há necessidade dos pontos de controle. Então, o erro está na palavra eliminar. E adotar o enfoque sistêmico. Então, o único erro da letra E está na palavra eliminar, porque há necessidade de pontos de controle. Só que não são muitos, porque se você tem muitos pontos de controle, você só fica aquele controle burocrático e você vai comprometer muito a sua eficiência. Isso aí, prof. Pronto. Encerramento da aula, essa aula muito importante de gestão de processo. Leonardo da Vinci, né? Olha aí, cara. Pai do conhecimento, né? Esse cara, Leonardo da Vinci, né? Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa. Olha só, aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa. Nunca tem medo e nunca se arrepende. Olha, a mente nunca tem medo de aprender e a mente nunca se arrepende. Bela palavra, sábias palavras, né? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.